Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Se caso você não estiver com a Bíblia em mãos, nós temos aqui para nós acompanharmos. Amém? A minha tradução está na revista e atualizada, a minha está na fiel, mas algumas alternâncias nós vamos aqui com a palavra do Senhor. Diz assim o salmista: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não cai, não murcha, e tudo quanto ele fizer ou quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o coração dos justos, mas o coração do ímpio perecerá. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e amigos, nós estamos diante de um cântico, nós estamos diante de um salmo. Nós sabemos que salmo é cânticos que foram entoados em vários períodos da palavra, ou seja, vários períodos da Bíblia. Então nós aqui não temos uma cronologia para os salmos. A maioria deles foram escritos pelo rei Davi, mas tem Salomão, tem Moisés, tem Asaf, tem salmistas que não estão aqui dando o seu nome, mas nós entendemos que há verdades expressadas, ou seja, traduzidas através de músicas. E nós sabemos que uma canção, ela representa muito para aquele que está ouvindo, porque muitas vezes as músicas, as canções, ela tem a ver no momento em que aquele que está fazendo, compondo, seja um momento difícil da vida, um momento de alegria, mas expressa a alma daquele que está compondo. Então nós observamos que o salmo, ele está compondo, ou seja, aqueles que estão sendo autores, estão direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e nós sabemos que aqui era na lei. Então Deus, ele, através do seu Espírito Santo, que não era ainda dado sobre toda a carne, porque nós estamos aqui na lei, ele era induzido pelo Espírito Santo a escrever coisas maravilhosas, para que pudesse expressar a gratidão, pudesse expressar o sentimento de luta, pudesse expressar o sentimento também de declínio. A gente vai ver Davi escrevendo o Salmo 51, por exemplo, de uma maneira em que ele estava numa decadência ministerial, estava numa situação adversa. Ele sabia que ele estava correndo o risco de perder a salvação, porque Davi, ele era um profeta, sim, ele era rei, ele não tinha, como dizem por aí, as 3 unções de rei, sacerdote e profeta, porque ele não era sacerdote, mas ele era um profeta. Ele estava escrevendo muitas coisas na época dele para o próprio Senhor Jesus. Então nós observamos que nós vemos aqui várias situações no salmista que tem a ver com nós, conosco, nos nossos dias. Os louvores que nós ouvimos através do Espírito Santo, muitos dele casam com a minha vida e com a sua, com as situações que nós estamos vivendo. É aquele momento de adoração, é aquele momento de intimidade, aquele louvor que muitas vezes naquele momento que você está passando pela adversidade e você escuta uma letra, parece que você está entrando dentro daquele hino, daquele louvor ali. Não, parece que escreveu para
mas é aquele irmão que no momento de sofrimento, de angústia, o Espírito Santo confortou a ele, e ele deu ali aquela letra para que ele pudesse confortar outras pessoas. Então, quando a gente olha para o Salmo, a gente tem que olhar para um ser humano que estava ali, conduzido pelo Espírito Santo, a trabalhar questões na minha e na sua vida. E quando a gente olha aqui cuidadosamente para o Salmo universal, para o Salmo capítulo 1, a gente vai ver coisas importantes e lições para tirarmos para as nossas vidas. Quando ele vai dizer assim, os justos e os ímpios, ele está dando uma característica antagônica de distância daquele que é justo e daquele que é ímpio. E muitas vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade de entender o que é justo e o que é ímpio. Justo, a Bíblia vai dizer que não existe um justo sequer na face da terra, amém, irmãos? Mas esse justo é que quando a palavra de Deus toca no coração dele, no coração dela, parece que anuncia uma advertência, porque você que está me ouvindo, que tem uma boa consciência, o Espírito Santo começa a alertar a nossa vida para algo. Isso não é certo, isso não agrada o Espírito Santo, essas coisas não condizem com a palavra de Deus. Então a característica do justo é essa. A característica do ímpio, não, ele não tem palmo, ele não tem, a tendência dele é só fazer o mal, ele é egoísta, ele só pensa nele. Então quando a gente olha para cá, para o Salmo de número 1, ele está dizendo, feliz, bem-aventurado é o homem, e aqui você pode colocar a mulher, ou seja, no gênero, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui há uma lição para a nossa vida, porque muitas vezes, irmãos, nós às vezes estamos tão eufóricos, e de muitas vezes a gente quer de todo modo agradar a Deus, buscar a Deus, e Deus ele fala para nós, olha, eu quero que você me busque, mas que você tenha sabedoria, tenha cuidado de analisar as coisas. E quando a gente olha para cá, a gente tem cenários bíblicos que nos levam a entender isso. Ele está dizendo, bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem é uma pessoa, pastor Michel, ímpia? É uma pessoa que maquina, que arquiteta sempre para o mal. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor Michel, me responda, existe na igreja pessoas que são ímpias? E aí eu aprendi com um pastor que já dorme no Senhor, que foi uma pessoa que me instruiu por muitos anos, e aquilo ali ficou para mim. Eu passei nessa conversa, eu falei assim, meu irmão, infelizmente na casa de Deus é uma igreja. Jesus, ele vai levar uma igreja para o céu perfeita, mas hoje há uma igreja imperfeita em um processo de santificação. Infelizmente existem pessoas e existem na igreja coisas que não deveriam acontecer, pessoas que muitas das vezes cometem adultério. Não era para acontecer, mas acontece. Ah, pastor, isso não pode acontecer, fornicação. Não deveria, mas acontece. E a mesma coisa com uma pessoa que é ímpia. Não deveria ter,
quem vai julgar no dia do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso que há uma diferença de uma pessoa que não é crente, que vamos dar o nome de não crente. Quem está entendendo, irmãos? Amém. É diferente de uma pessoa ímpia. O não crente, ele não tem a ciência. O ímpio é aquele que comete maldade. Provérbios vai dizer aquele que corre apressadamente para derramar sangue inocente. Então, a diferença. Aquele ali é ímpio. Não, aquele ali é uma pessoa de bem, uma pessoa que não é cristã, é uma pessoa não crente. É diferente do ímpio. O ímpio tem a maldade no coração de tudo aquilo, ele quer ser vantajoso, ele quer se dar bem em tudo, ele quer ser espertalhão, ele quer ganhar tudo, até no para o ímpio ele quer ganhar. Afinal de contas, ninguém gosta de perder, mas para estar com Jesus você tem que perder, meu amigo, para você ganhar a salvação. Com Jesus é mais fácil você ter paz do que você ter razão. Com o Senhor Jesus, você tem que perdoar, mesmo sabendo que a pessoa ela está errada. E como o pastor fala aqui, você vai fazer isso porque Pedro perguntou para Jesus e ele falou assim: ó, você tem que perdoar no dia 70 vezes 7. Isso significa que Jesus está dizendo para Pedro: olha, isso é uma matemática impossível, isso é uma dízima periódica, você tem que perdoar sempre. Aí você tem que renunciar. E às vezes você vai ter que ouvir da pessoa assim: está vendo lá como que Deus é justo? Olha, eu orei tanto e ela veio me pedir perdão, como que Deus é? E você vai falar assim: inocente, eu estou perdoando porque a Bíblia fala e eu tenho que ter esse coração. Você está entendendo a diferença do ímpio para o justo? O ímpio sempre vai ter confusão, a casa dele é sempre problema, sempre perturbação, não tem paz. Pastor, ora. Não, você tem que tirar isso, essa gangrena do coração, para as coisas funcionarem. Por isso que há diferença. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo a você dos ímpios. Pastor, olha só, se você percebe que aquela pessoa não tem nada para agregar, e não é interesse agregar, não é interesse de amizade, não é conflito de interesses, é agregar coisas de Deus na sua vida, valores cristãos, corrigir você no amor, na palavra, sabe? Entender que o reino de Deus é isso, trabalhar para isso. Então quer dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo conselho, não tem um bom conselho, não tem uma boa conversa, uma conversa sadia, uma conversa que vai agregar valores espirituais para a sua vida, valores cristãos. Então, quando a gente olha para o Salmo está trazendo isso. Nem se detém no caminho, ou seja, bem-aventurado que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, no caminho, porque muitas das vezes, tanto aquele que assenta quanto aquele que detém no caminho, corre um risco muito grande de associar aquela pessoa, aquela outra. Então nós temos que tomar cuidado, você que está me ouvindo, com quem você está andando. Por quê? Porque muitas vezes depois é a sua família, ou seja, a família de quem anda, que vai sofrer as consequências. Já tive casos de pessoas, de colegas que foram assassinados justamente porque parou e aquela outra pessoa não estava muito bem na sociedade, e na hora de correr, correu tudo e foi alvejado e foi morto como tal. E agora era inocente, mas estava na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pergunta ao seu irmão: o que é sentar na roda dos escarnecedores? É simples, irmãos. Assentar na roda é você estar muito bem com Deus, e daqui a pouco se chega a pessoas, e daqui a pouco começa a falar nada daquilo que é interessante e que o Espírito Santo vai sempre acontecer. Quem está entendendo aí? Você estava muito bem espiritualmente,
começou a andar com água bem com sede, daqui a pouco a tua fé, a tua vida espiritual foi pro ralo. Antigamente você estava muito bem, daqui a pouco você começou a sentir raiva de A e de B e de C. Que raiva é essa? Irmãos, mas é assim que acontece. Eu tenho falado da igreja que às vezes tem pessoas que sentem raiva uma das outras, isso na família, no trabalho, e às vezes o diabo planta ali aquela situação, você não sabe nem por que ele está com raiva. É verdade, porque a Bíblia vai dizer que é o joio, todo mundo dormindo. Daqui a pouco foi o adversário maligno, e ele planta ali, mas os trabalhadores plantaram joio. Pergunta se irmão, você plantou joio na sua vida? E por que vem, irmãos? É porque o maligno vem enquanto você está dormindo, eu e você. É interessante a gente pensar, porque tem gente que vai falar assim, aquele irmão é joio, pastor. Não. Ninguém que recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida é joio, é trigo, irmãos. Sabe, infelizmente, Satanás ele planta isso. E a gente tem que identificar na palavra. E aí a sua vida, que estava muito bem, obrigado com Deus, começa a se contaminar, começa a dar ouvido. A gente vê isso no começo da criação. Deus criou ali, olha, não pode. Não coma, podia comer de tudo, menos daqui. Parece que a pessoa fica naquele estigma. Não, aquilo que é proibido, eu tenho que não. Agora, sabe? Se Deus falou, está falando. Amém. Sabe? Tem pessoas que preferem ouvir mais a voz do adversário do que a voz de Deus. Se Deus está falando para você, não é não. Se é que Deus falou contigo, é não. Então permaneça na palavra do Senhor. Mas já vinha aquele amigo, quem sabe aquele amigo não está muito bem com Deus, vai dar um conselho para você, amiga, tem babado para te contar. Sai fora disso. Olha, eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém não, tá? Vai deixar. Se você falar para mim, olha, pode ficar tranquilo, se você me contar, eu conto para todo mundo. Sai fora. Por quê? Tem coisas que Deus ainda não revelou a você. Por que isso? Se você falar para o seu irmão, eu falei ontem lá no evangelismo, Deus conhece o seu futuro, sim ou não? Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o seu futuro, sim ou não? Sim. Aí a pergunta é o seguinte, por que Ele não te revelou ainda? Fala para o seu irmão aí, a gente tem que fechar mais a boca. Porque muitas vezes o diabo só vai saber se você contar. Ah, pastor, então tem que botar um lacre aqui. Amém. Sabe? Então a gente olha aqui e vê que é uma primeira lição. É não se assentar. É não se deter. Mas o 2 vai dizer assim: antes, tem prazer na lei. Que lei é essa, pastor? É a palavra do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. O que é meditar de dia e de noite? É entender os mandamentos do Senhor. Não é ficar somente, Deus tem, eu vou pregar, então eu vou pedir a Deus uma palavra. Não, irmão. Se a pessoa só tem a palavra de Deus para pregar, ela é infeliz, ele só está só no piloto automático. Eu tenho que pregar alguma coisa para a igreja sentir o Espírito Santo. Eu tenho que pregar para poder ter movimento na igreja. Eu tenho que pregar porque para as pessoas que estão na rede social ver que aqui tem pula, cai. Isso é meninice, irmãos. Como Deus tem que fazer, ele vai fazer, porque o Espírito tem que ter liberdade na igreja. Mas nem sempre o Espírito vai fazer isso. Às vezes ele quer trazer a gente de confronto à realidade. E a gente não pode ser menino para achar que Deus tem que fazer o que a gente quer. Sabe? Uma pessoa amadurecida, ela entende isso. Então por isso que a gente tem que meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Isso significa o quê? Através do Espírito Santo de Deus. A palavra tem que estar no meu e no seu coração. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, e na sua lei, medita de dia e de noite. Ele falou para Josué, medita de dia e de noite. Ele está falando para nós, para a nossa vida hoje, meu filho, minha filha, medite
na minha palavra, não somente no domingo, não somente na quarta-feira, ou talvez para você dar uma saudação ou pregar em algum lugar, mas todas as vezes, de dia e de noite. Ele vai dizer mais para Josué: para cultivar bem em tudo. Glória a Deus. De dia e de noite. Eu sempre falo uma coisa, irmãos. Por mais que a gente aprecie, e hoje nós temos um mundo globalizado que a gente pode, né, ter aí uma opção, um leque de mensagens maravilhosas, mas eu tenho certeza absoluta que tem coisas que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele não revelou a pastor nenhum, a irmão nenhum, mas que Ele vai revelar a você quando você buscar a presença toda poderosa dEle. Existe coisa que Deus ele vai falar diretamente contigo. E você não vai precisar falar para ninguém, você vai dizer assim: é Deus que está falando comigo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Foi aquela questão do domingo passado da mensagem de Saulo. Você que estava aqui, você ouviu a mensagem. Quem poderia imaginar? Eu estava pedindo a Deus e trabalhando essas questões, que Saulo de Tarso ele iria se converter ao Evangelho. Não tinha cabimento humano para poder ele se converter. Ele estava ali fazendo uma arruaça dos irmãos primitivos, na igreja primitiva. E aí a gente vai ver lá, você estava aqui em Atos capítulo 26, versículo 14, que a mesma palavra que ele falou em Atos capítulo 9, ele estava diante do rei Agripa e ele falou a mesma coisa e caiu em terra, sendo que aquela passagem do capítulo 26 vai falar uma coisa muito importante, e uma voz em língua hebraica. Aquilo ali foi tudo, porque Deus já não falava mais naquela época, ele já não falava mais, ali era o aramaico, ali ela não falava mais em hebreu, na língua hebraica. A língua hebraica já era aquela língua já só para orações. Ela tinha caído no desuso quando eles vieram da Babilônia. Então a gente entende para Deus falar com a gente. Deus ele fala do jeito certo e da maneira certa. E aí só Paulo ou Saulo, ouvindo aquela língua em hebraico, que ele vai entender na cabeça dele, é a mesma língua que falou com quem? Com Abraão, com Isaac, com Ismael, que falou com José, que falou com Moisés, que falou no deserto, que falou com Josué, que falou com Davi, que falou com os profetas, que falou com toda aquela gente que Deus usou ali no Antigo Testamento, e que agora está falando da mesma língua que falou com Moisés no Monte Sinai, que falou com Abraão no Moriá, e agora aquela mesma voz em língua hebraica está falando no ouvido de Saulo. E ele já ficou apavorado, e quando ele pergunta quem é, ele não vai dizer que é o Cristo, porque Cristo é o Messias. Ele vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele começa a entender o mistério, porque se ele falasse que era Cristo, podia ter álibi, mas como ele falou que era Jesus em língua hebraica, a ficha dele cai. Isso acontece na minha e na sua vida quando Deus quer falar com a gente. Ele vai usar o Espírito Santo de Deus para falar contigo, como sempre ele faz. Por isso que eu e você nós devemos estar meditando na lei do Senhor, na palavra dele. Ele tem a palavra certa para a sua vida, ele tem a palavra certa na medida certa para o seu problema. Sabe como você resolve o seu problema? Colocando o joelho e meditando na palavra e orando a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E vai dizer mais: porque ele será comparado, ou seja, como árvore plantada junto à corrente de águas. Em outras palavras, junto
junto a ribeiro. Se você olhar na bacia da Amazônia, você não vai ver nenhuma árvore ali na Amazônia que não venha ter folha verde, porque a árvore de ribeiro ali está na água. Então ali, porque será plantado junto à corrente d'água. E aqui está dizendo, cuja as folhas não murcham, não caem, outra tradução, e tudo quanto fizer prosperará, pois será plantado junto a ribeiro das águas. Eu quero dizer, irmãos, que Deus ele tem a estação certa para começar a fazer coisa na nossa vida. E muitas vezes você olha para o seu irmão e está caladinho, e às vezes você, na inocência, e às vezes é até uma prevaricação que a gente tem que tomar cuidado, vai dizer assim, aquela irmã está tão quietinha no canto ali, deve estar em pecado, aquele lá também, e começa a fazer juízo temerário no ser humano. Não, talvez ele está passando pelo momento de inverno na vida dele. O momento de inverno é o momento mais sofrido na vida do ser humano. Todo mundo quer estar na primavera, todo mundo quer estar ali, a época das flores, mas nem sempre é assim. Fala para o seu irmão, existem estações na nossa vida. Fala para ele assim, existe um tempo determinado para eu e para você, para nós darmos frutos. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão, você não é bananeira não, tá? Que só dá um cacho. Aleluia. Deus tem muita coisa para você. Aleluia. Não dá mais para você. Isso é conversa, sabe, piada de gente que não tem para falar nada. Deus tem muita coisa para você. Tem uma herança na sua casa. Aleluia. Os seus filhos, pastor, mas dá um trabalho, deixa, Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Deus está cuidando de tudo, irmão. Continue no mesmo amor, continue amando. Evangelho é isso. Reino de Deus é isso. Aleluia. É amor. Aleluia, Deus. Eu gosto muito de João, porque João ele traz, o João evangelista, ele vai nas suas 3 epístolas, mas ele vai ali trazendo algo. Ele tem muito ali aquela escrita, aquela ideia do João do Evangelho, mas quando ele chega na epístola, ele vai trazendo. João era o mais novo daqueles apóstolos. Mais novo era João na época. Era aquele que, quando Leonardo da Vinci ele escreve, ou seja, ele pinta aquele quadro da ceia, é aquele que está deitado no peito de Jesus. Ele traz a ideia da persona de cada homem. E ele morre de velhice mais novo. Morre. O único que morreu com morte natural. Jogaram na caldeira, foi para a ilha de Patmos, recebeu a revelação. Mas interessante que João, quando está em Éfeso, escrevendo as epístolas universais, e todas elas, principalmente na primeira e na segunda, ele vai falar de amor. E um historiador conhecido do primeiro século, ali do segundo, chamado Flávio José, ele traz uma ideia muito interessante, que um daqueles ali discípulos de João vai falar assim: mestre, por quê? O Senhor sempre nas suas cartas, o Senhor fala de amor. Ele vai falar assim: é porque não tem de amados suficientes. Então a gente olha a epístola que vai dizer assim: se aquele que diz estar na luz odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Isso é pesado, irmãos. Mas não é pastor que está dizendo. Porque tem muita gente que só lê a Bíblia como se fosse o céu dos céus.
Eu vou tirar uma coisinha aqui que me agrada. Pô, isso aqui é mistério, então eu vou ficar aqui. Mas as epístolas, ela é pesada, porque são cartas endereçadas. Então, quando ele diz isso, irmãos, isso é muito forte. Fala para o seu irmão, para quem é crente, tem que conhecer, irmãos. Sabe? Tem que conhecer. Por quê? Porque, calma aí, pastor, então você está dizendo que eu não. Quer dizer que eu estou nas trevas? Quem está dizendo é João, através da palavra. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Por quê? Porque as trevas cegaram os seus olhos. Vai lá. Ela é rapidinha. Se você chegar em casa hoje, você consegue ler as 2 às 3 rápido. Mas tenho certeza que Deus vai trazer um conteúdo também. Amém. Sabe? Então é importante isso. E aqui a gente está dizendo que na nossa vida existem estações, irmãos. Talvez o seu irmão está em outra estação da sua, está quietinho no campo, está ali, Deus está trabalhando. Talvez o outro está na primavera, está no verão. Então a gente tem que observar isso. Mas a gente sabe que tudo aquilo, quando fizer, vai prosperar. Amém? Vai prosperar. Vai dar certo. Por quê? Porque você está na palavra, você está meditando, você está na lei do Senhor, você tem um coração justo diante de Deus. O coração justo é o que? É a consciência. É a consciência. É aquilo que Davi falava diante de Deus, né? A cada dia, nós falamos aqui semana passada também, essa mensagem está ecoando até hoje. Tem gente que liga para mim e pergunta, pastor, o que foi aquilo? É verdade, porque Saulo, ele era da tribo de Benjamim, igual da tribo de Saul, e Saul é o mesmo nome, e era da tribo de Benjamim. Ora, e Davi era da tribo de Judá, e Jesus também, através de José, da tribo de Judá. Na cabeça de Saulo, assim, eu estou sendo Saul, que tem o nome dele, que perseguiu Davi, e eu estou perseguindo Jesus, que é da tribo de Davi. Olha a cabeça. Quem está comigo aí, irmãos? Então a gente observa que Deus, Ele deseja, irmãos, que nessas lições, primeiro, tome cuidado com quem você se achega, com quem você anda, com quem você ouve. Eva ouviu a voz da serpente mais do que a voz de Deus. Existem pessoas que querem o seu bem. Querem. Existem pessoas que querem o seu bem. Existem pessoas que querem o seu bem, mas querem que ela seja melhor do que você. Não, eu quero o bem em você, eu quero o seu bem, tá, minha amada? Tá, minha filha? Eu quero que você seja muito bem sucedida, mas você esteja abaixo de mim. Isso é amor, irmãos? Não, porque amigo, ele quer ver o sucesso do outro. Pastor amigo, ele quer ver o sucesso ministerial do outro. Não tem revanchismo, não tem nada disso. Porque a gente serve o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e todos nós aqui de A a Z nós somos interinos de passagem. Por quê? Porque ele tem que crescer, conforme está na camisa aqui. Menos eu e mais Deus. Primeira lição, o cuidado que a gente tem que ter nos relacionamentos. Segundo, meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus. Pedir a Deus a cada dia o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Pedir a Deus, Senhor, me orienta, Senhor, fala comigo, Senhor, trabalha no meu coração, Senhor, tira alguma coisa, sei lá, tem uma zica, tem um impedimento, eu tenho dificuldade nisso. Deus, Ele sabe, mas muitas vezes Deus quer que a gente fale para Ele. Sabe? As nossas orações, o pastor tem que falar daqui, tem que estar na mesma frequência. Porque tem pessoas que podem estar orando para Deus, mas o coração está em outro lugar. Por quê, pastor? Porque o coração é enganoso. Jeremias vai falar sobre isso.
Tome cuidado com o seu coração. O coração ainda não fazendo oração. Toma cuidado, o teu coração tem que estar convertido ao Senhor. Porque senão ele engana a gente. Ele engana a gente. O coração é emocional, irmãos. Tudo parte dele. Por isso que é o órgão mais importante. Porque aqui é emoção. Fala alguma coisa para você dar aquela má digestão, porque você ouviu, desceu, deixou no coração. Uma vez eu estava conversando com o irmão, aquela brincadeira toda, né? Na igreja, aí o outro irmão falou assim: irmão, não leva para o coração, não, já estou levando. É sério. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei assim: não, pastor, eu estou levando mesmo para o coração. Meu Deus. Sabe? Bom, toma cuidado, senão você pode infartar. Leve a vida mais tranquila. Por mais que venha tribulações, a Bíblia vai dizer isto. João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem que bom ânimo. Leve a vida um pouco mais tranquila, gente. Aleluia. Você andar com gente que não sorri. Você vai sorrir para tudo, mas você vai com, sabe, agradável. Porque se você não tiver assim, sabe, uma formosura, nem passando por dificuldade, sabe, saiba que Deus está no controle. Sabe, não deixa embaçar não os problemas, não. Por isso que ele está dizendo aqui, a gente tem que meditar na palavra, porque quem conforta é o Espírito Santo de Deus. Ele que conforta. A gente fazer um filtro daquilo que às vezes a gente ouve. Essa é a segunda lição. A terceira lição, para a gente aqui fechar, ele está dizendo que a gente tem que estar enraizado junto a ribeiros de águas, enraizado. A nossa raiz tem que estar cada dia nutrida, as nossas folhas espirituais verdes, não folha seca. Fala para o seu irmão aí: folha seca qualquer vento leva. Amém, irmãos? Qualquer vento leva. Folha seca qualquer vento leva. Agora você está ali ligado com Deus. Deus, ele com certeza vai chegar no momento, né, dessa terceira lição, que você vai dar o seu fruto. Ah, pastor, deixa eu saber de uma coisa. Eu já trabalhei, eu já fiz, sabe? Agora, irmãos, Eclesiastes vai dizer: não fale ou não digas que os seus dias anteriores foram melhores do que este, porque não é sábio assim aquele que fala. Eclesiastes vai falar sobre isso. Vai lá, ele vai falar sobre isso. Ah, porque agora não. Agora vai ser o seu melhor tempo. Agora que Deus vai usar de uma maneira mais tranquila. Agora que Deus vai começar a usar de uma maneira diferente. Aleluia. Muitas vezes aquele momento, aquele ímpeto, aquele negócio todo, mas Deus, ele tem um momento, Eli, de falar contigo. Tem um momento de falar com a gente. Ah, pastor, mas agora será que Deus, ele pode me usar? Deus, ele usa tudo aquilo que ele quer, irmãos. É só você deixar Deus trabalhar no seu coração que ele vai te usar. Ah, mas será que ainda tem fôlego ainda? Será que eu tenho saúde? Deus, ele vai te dar saúde para ele poder fazer coisas na sua vida. Aleluia. Talvez você não tenha corrida de um jovem de 20 anos de idade, mas você tem a experiência. Isso vai contar para você ajudar aquele jovem ali. Para ajudar aquela jovem ali, se bem que muitos, não estou dizendo que é a maioria, sabe? Para ouvir uma pessoa mais velha, sabe? Ainda mais hoje na rede social, tem uma pessoa ali que tem uma idade, vai falar alguma coisa, aí você vai olhar: não, discordo disso, daquilo, que você vai olhar. É um garoto de 15 anos, com 16 anos, que a pessoa já tem 40 anos já dando aula, uma pessoa que já tem vários livros, já passou várias coisas da vida, aí vem um ali, que é democracia, né? E aí vai chegar e fala aquilo ali. E não leva em consideração o tempo de aprendizado daquela pessoa. É por isso que o provérbio vai dizer: filho meu, atenta os ensinamentos do teu pai. Atenta os ensinamentos
ensinamentos do teu Pai. Por que está falando isso? Porque isso é o que vai dar a entender que aquele jovem, ele vai ser bem-sucedido. Uma vez tinha um jovem dos 3 irmãos. Um era mais rebeldezinho, tinha um do meio, tinha ali aquele mais velho. O pai sempre educando os filhos, sempre tinha um que dava. E chegou um tempo que aquele pai faleceu. E aí aqueles filhos já um pouco mais amadurecidos com o tempo, sentaram para resolver ali alguma coisa da família que tinha que resolver. E ali o mais novo, que era mais rebelde, estava mais tranquilo, já passou daquela fase hippie da vida, né, de querer olhar e se mostrar, ser aceito, conforme hoje falam, né? Pessoas que fazem tudo para ser aceito, para chamar a atenção. Tinha um do meio e falaram assim uns aos outros: e como que a gente vai resolver isso? E como a gente vai resolver aquilo? E agora, o que a gente vai resolver? Vamos pensar aqui, vamos analisar. O mais novo falava, o do meio falava, e agora, como que vai ser? O mais velho também, querendo entender as coisas para resolver um assunto familiar sério, veio uma consciência dele. Se papai estivesse aqui, ele iria saber como resolver isso. Fale para o seu irmão aí, você que ainda tem pai, ou que tem mãe também, valorize eles. Valorize eles. Porque muitas vezes é aquele almoço você vai lembrar: ah, que saudade. É aquele almoço de mamãe. Que saudade das broncas do papai. Ah, que saudade até das broncas daquele tio. E para mim, no meu caso, que saudade também das broncas até que meu pastor lá no começo me chamava no gabinete. Eu carregava, antigamente não podia carregar mala, né, pastor, né? Naquela época, 30 e poucos anos atrás. Agora não pode mais carregar mala, né? Porque a pessoa já pensa em outra coisa. Falava assim: Michel, vem aqui, quero falar com você. Michel, vamos lá em Trindade, na minha casa. Eu quero falar contigo. O pastor saía naquele corcel hoje, azul. Então a gente tem saudade, irmãos. Então a gente olha a sabedoria da palavra de Deus para a gente ser pessoas melhores. Fala assim: eu desejo ser uma pessoa melhor. É isso. Ser um crente melhor. Não passar para os outros que você é o psil, que você é um super crente, porque não existe isso. Conversa fiada. Depois desses anos todos a gente vê que isso aí é conversa. Quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna. E esse negócio não existe, que eu sou super crente, que eu vou julgar o meu irmão. Não. Quanto mais você ora a Deus, mais você se compadece das almas. Jesus vai dizer assim: esta também é uma filha de Abraão. Aleluia. Este também é um filho de Abraão, quando for passar aquilo. Enquanto esses religiosos vai dizendo assim: olha, ele é cobrador de impostos, ele é um dos principais, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro, ele trabalha na Receita Federal, ele trabalha para Roma, ele tira parte. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ali ele se compadeceu e falou assim: se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes. Aí Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão.
Aleluia. Ninguém queria ir lá, os religiosos não queriam ir lá, mas Jesus foi. Por quê? Porque Jesus não tinha preconceito. Por isso que Jesus jejuava, para buscar aqueles que estavam perdidos. Esse é o nosso dever como igreja do Senhor. Nem encher a igreja, não, irmãos, é pregar o Evangelho para encher o céu. Amém. Sabe? É pregar o Evangelho para encher o céu. Não importa que ele cresça, como João Batista falou, e eu diminua.